Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, ao nosso lab. Vamos então dar continuidade àquilo que é a criação da interface para comunicação com Arduino. Vamos então dar continuidade naquilo que é o nosso projeto. Vamos em New Project e vamos então agora começar a desenvolver a nossa interface para poder se comunicar com o nosso Arduino. Para isso vamos usar o Windows Forms Application. Vamos mudar então aqui, essa é a nossa quarta aula, vamos chamar então de aula 4. Essa é a aula 4. Então nessa aula vamos aprender a criar a nossa interface para que haja comunicação com o nosso Arduino. Essa é a interface principal que poderá ser então o meio que poderá nos permitir ligar com o nosso Arduino. Então, já vimos na aula passada como trabalhar com a aplicação Windows Forms Application. Por enquanto eu vou deixar as configurações do jeito que está. Vou simplesmente alterar aqui para 500 por 500. Vou alterar aqui o tamanho do meu form para 500 por 500 por enquanto e vou deixá-lo assim, só para ficar um pouquinho padronizado. Ok, então esse é o formato mais ou menos que eu quero, 500 por 500. Vou baixar aqui para 500 por 400. Ok, vamos lá ver esse formato. Não, tem que ser o inverso, né? 500 por 300. Ok, 500 por 300 acho que fica melhor. 500 por 300, ok. Então agora sim vamos começar a pegar as nossas ferramentas para começarmos então a fazer o nosso layout. Primeira coisa, vamos nos focar no layout e depois vamos nos focar na programação. Para podermos então pegamos o objeto, já aprendemos na aula passada que vamos aqui em Toolbox ou fizemos então Ctrl Alt X. Vou segurar aqui na minha Toolbox, vou segurar primeiro a Group Box, Group Box e vou colocar então aqui no nosso ambiente. Então, esse ambiente temos aqui a nossa Group Box. Vou fazer algumas alterações na nossa Group Box. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor. Vou dar uma cor diferente da nossa cor. Vou usar aqui a cor azul, acho que essa cor está boa. E vou também mudar o name dele. Vou meter aqui por ordem alfabética e vou mudar o name. Aqui o name vou chamar GB. Vou chamar aqui então config, tá? Config. E vou então agora mudar o texto. Vou aproveitar já também mudar a fonte para Arial, negrito 12, ok. E vou então agora colocar aqui, vou mudar agora o nome que está aí do grupo box para configurações, tá? Configurações. Então aqui é onde vai nos permitir então fazermos as nossas configurações para podermos então nos comunicar com o nosso Arduino. Então, mas para isso vou precisar de inserir algumas labels. Já vimos na aula passada como inserir label. Então vou colocar aqui a label, a primeira label que eu vou inserir. Vou tirar já todos os materiais que eu vou precisar de label. Então essa label, vou mudar aqui o name. Vou mudar o name dela primeiro. A primeira coisa que você deve fazer sempre é mudar o name, tá? Então vou meter aqui LB, vou mudar aqui LB e vou chamar de Portacom. Então já sei que esse LB que vai então se comunicar com a minha Portacom. Então, e também agora no teste, vou mudar o teste dela para Portacom, tá? Vou mudar agora para Portacom 2 pontos. Então já sei que é aqui onde vão, na verdade, aparecer as minhas portas com. Então tem aqui a porta com. Não vou usar muitas configurações não vou usar muitas configurações para comunicação serial. Vou usar por enquanto as mais essencial, que é a porta com e o bound rate, a velocidade de transmissão, tá? Por enquanto vou usar apenas esse bound rate, velocidade de transmissão. Então por enquanto vou alterar também aqui a label para LB bound rate. Então vou chamar aqui LB para LB bound rate, LB
bound rate, tá? Então é só fazer isso, bound rate, ok? E já tenho aqui então as minhas configurações feitas, vou simplesmente me focar nesses dois. Vou então agora adicionar as combo box. Então vou pegar agora aqui as combo box, tá? Vou pegar agora a combo box e vou adicionar aqui então as duas combo box, que vai me permitir então fazer a escolha desses mesmos dispositivos. Então vou segurar aqui a combo box, tá? A combo box para a porta com e a combo box para o bound rate. Vou alterar aqui o name dele. Aqui onde está a combo box vou denominar de CB porta com, tá? CB porta com, e o outro vou denominar de CB bound rate, a combo box CB bound rate, ok? Então é assim, esse é o padrão que nós vamos utilizar. Mas o que eu preciso? Vou precisar agora de 3 botões para conectar, desconectar e o botão de fechar o programa. Então vou segurar aqui, vou agora localizar o botão, tá? Vou localizar agora o botão e vou arrastar também aqui, vou colocar os 3 botões. Então o primeiro botão que eu vou colocar aqui é o botão de conexão, que eu vou chamar de conectar. Vou primeiro alterar o name dele, vou aqui onde está BT, vou mudar primeiro aqui, vou colocar então BT conectar ou connect, tá? E o outro depois vou mudar o texto para conectar. Já sei que é o botão que vai me permitir fazer conexão, tá? Vou alterar então aqui o nome agora para conectar. Então já tenho aqui o meu botão conectar, desconectar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou precisar de 3 botões, então vou colocar agora aqui os 3 botões. Então tem aqui o botão de conectar, vou aqui na propriedade, vou alterar aqui para desconectar e vou alterar também aqui o name dele, tá? Vou alterar aqui o name para desconectar, name para BT e vou chamar então BT desconectar, tá? Então desconect. Então uma vez isso feito, tem aqui o outro meu botão, que é o botão exit. Vou chamar o botão aqui, vou chamar o botão sair ou o botão fechar. Vou colocar aqui então BT e vou falar que é o botão que vai fechar o nosso programa. Então vou dar aqui o nome de fechar programa. Então mais ou menos isso. Então vou colocar aqui fechar programa. Então esses são os nomes que você pode dar. Você pode dar os nomes que você quiser, de acordo com o que você desejar no teu programa, tá? Então temos aí os 3 botões. Vou adicionar apenas mais uma label. Acredito que essa aula vai ser um pouquinho longa, tá? Então vou adicionar aqui mais uma label. Vou adicionar aqui mais uma label, que eu então vou denominar essa label, que vai detectar se há comunicação ou não com o nosso Arduino, tá? Vou colocar aqui essa label, é a label que vai informar se tem ou não comunicação com o Arduino, que eu vou chamar então de LB messaging, tá? Então vou chamar aqui de LB messaging, tá? MSG, tá? Que vai então colocar aí as mensagens na tela, ok? Então uma vez isso feito, agora vou colocar aí a primeira informação que eu quero passar. Quando não há comunicação com o Arduino, vou dizer que se a porta está aberta ou se a porta está fechada. Vou então dizer que a porta está aberta. A porta está aberta. Vou dizer então que a porta por enquanto está aberta. Fechada nesse caso, desculpa. A porta está fechada, ok? Então eu vou usar ele de cor, vou colocar ele já de cor vermelha. E quando houver comunicação com o Arduino, então ele pode mudar de cor para uma cor verde. Por enquanto vou deixar com a cor vermelha, tá? Quer dizer que a porta está fechada, então não há comunicação. Então uma vez o nosso layout feito, esse é apenas o layout que vai fazer a comunicação com o Arduino. E depois vamos então dar continuidade a outras coisas. Então conforme podemos ver,
é fácil fazer esse layout, basta irmos e pegando os componentes. Agora vamos então começar a dar vida aos nossos componentes. O primeiro componente que nós vamos dar vida é esse botão que está aqui, é o botão de fechar programa. Sabemos que a programação em C# é uma programação com eventos, então vamos criar um evento que é o evento de clique. Há várias formas de criar eventos de clique, mas por enquanto eu vou fazer apenas de um jeito, que é dando duplo clique. Então, se eu dar duplo clique, vou então na parte do back do nosso projeto. Se notar aquela alteração que eu estava a fazer do BT, fechar, agora vimos que aquela alteração implica alteração então nessa nossa função que agora vai aparecer aqui. Então vou chamar o primeiro comando, que é o closer, tá? Que é o primeiro comando que eu vou usar, é o close, tá? Que me permite então fechar o meu programa. Agora quando eu rodar, e vamos ver que o meu objeto agora vai ter vida, né? Agora a minha aplicação, quando eu apertar no botão fechar, ela vai fechar. Então, e o mesmo procedimento deve se fazer aos demais componentes que foram adicionados no nosso layout, tá? Só assim então é que nós vamos conseguir fazer o nosso projeto. De realçar também que para você fazer o teu layout, deves ter muito cuidado na questão de estética, de arranjar as coisas. Então, por vezes, a criatividade não se ensina. Você pode ser criativo, depende da tua habilidade e de como você gosta de ver as coisas. Então, temos aí a nossa aplicação já rodada. Se eu apertar aqui no botão fechar, vamos ver que o nosso programa então vai fechar. Então, está aí o nosso botão, nosso programa fechou. Vamos então dar continuidade ao nosso programa. Vamos agora dar vida a um outro botão, tá? A um outro botão. Vou dar vida ao bound rate primeiro, tá? Vou dar vida primeiro ao bound rate. Venho então aqui nas minhas configurações, tá? E vou alterar aqui os itens. Vou localizar a palavra items, tá? A velocidade de transmissão, existe vários números, tá? Existem vários números da velocidade de transmissão. Então localizamos aqui a palavra items e vamos aqui em collection e vai me abrir então essa barra onde eu posso colocar a velocidade de transmissão. Aqui então vamos colocar as diferentes velocidades de transmissão. Para saber um pouquinho sobre a velocidade de transmissão, colocar aqui, basta ir no Google e fazer uma pesquisa sobre as diferentes velocidades de transmissão. Aqui tá? Temos então aqui 1800, 1240, então vamos segurar isso e podemos copiar e colar e colocamos então as velocidades de transmissão, tá? Então venho aqui e vou então colocar a velocidade de transmissão, tá? Vou começar a colocar primeiro a 1080, depois 2400, depois 4800, basta multiplicar por 2, 9600. Essa geralmente é a velocidade que o Arduino usa. 19200, 28800, tá? Então essas são as velocidades que nós podemos utilizar para diferentes dispositivos que nós vamos usar no nosso código, tá? Então existem várias velocidades de transmissão, mas são essas que nós vamos utilizar por enquanto, ou seja, para podermos então nos comunicar, tá? Esses números que nós estamos a colocar são importantes. Deixa-me só retificar aqui, 680, e o último então vou colocar S15 e 200, ok? Então esses são os diferentes bound rate que existem. Conforme podem ver, a tabela é grande, existem vários bound rate nessa tabela. Então pesquisa um pouquinho sobre a velocidade de transmissão, é o tempo, ou seja, é o tempo em que os bits são transmitidos por segundo, tá? A velocidade quer dizer que são transmitidos agora 9600 bits por segundo, então é muita velocidade de transmissão. Temos até aqui até 192.000
600, está me confundir com os números. Mas vamos avançar. Então temos aí diferentes band rate. Agora sim, se eu rodar o nosso código, vamos ver que o nosso código já ganha vida própria, já é permitido agora, então selecionamos diferente band rate. Essa não é a única forma de fazer, existem outras formas de fazer também, tá? Então essa é uma das formas de fazer que é muito mais rápido, é muito mais prático, que nós temos então para podermos se comunicar com o nosso circuito. Uma vez que fizemos então a nossa velocidade de transmissão, agora vamos fazer a comunicação com a porta COM. Para podermos então nos comunicarmos com a porta COM, vou instalar um programa que me permite fazer isso, tá? Então se eu vier aqui na porta COM não vai aparecer nada, apertar o botão conectar, desconectar e vou então agora fechar o meu programa. Então para isso há um programa que é chamado de VSPE. Vou criar portas COM virtuais para poder me facilitar na hora que eu quiser trabalhar com as portas COM no meu programa, tá? Então vou baixar esse software. Enquanto ele está a instalar, vamos então dar continuidade à nossa videoaula. Então a primeira coisa que eu preciso é adicionar um novo componente, tá? Vou adicionar um novo componente que é o serial, tá? Vou adicionar um novo componente. Deixa-me só terminar essa instalação primeiro, antes de eu adicionar esse novo componente, tá? Vou instalar, ok? Quanto aí, então vou adicionar, vai aqui na toolbox, vou localizar então agora a serial port. Vou localizar agora então serial port. Com isso vai me permitir então fazer a comunicação serial com os outros dispositivos. Então a primeira coisa que eu devo adicionar é o objeto, tá? Adicionei aqui o serial port. Você adicionar por cima e ele depois vai por baixo automaticamente. Uma vez que nós adicionamos o serial port, também temos então que ir chamá-lo nas nossas bibliotecas, tá? Então adicionei o serial port, vamos então aqui e vamos dar entrada ao nosso dispositivo. Para isso vamos aqui em using, tá? É um recurso novo, então eu devo chamá-lo para poder então ser utilizado no meu código. Caso contrário, poderá dar erro, tá? Então vou chamar aqui o using. O computador está um pouco lento, tá? Está um pouco lento. System. Ponto. É um dispositivo de entrada e saída, tá? Então é I/O. Tá? Um dispositivo de entrada e saída de informação e portas, tá? Ele vai pegar aqui as minhas portas, ok? Então uma vez isso feito, agora vou criar uma função ou vou criar um método. Vou ver aqui então como eu quero que ele seja chamado. Então logo eu ligar a minha aplicação no meu evento da aplicação, vou dar duplo clique por cima do meu form e vai me levar então agora vai me criar um evento de Lords, tá? Então vou chamar aqui, vou criar aqui uma função private. Vou criar um método que eu vou denominar de porta-com, tá? Vou chamar de porta-com, tá? Posso usar até letra maiúscula, mas não, vou chamar aqui de porta-com. Vou abrir e fechar então e vai me criar um método, tá? Então uma vez que esse método está criado, uma vez que ele está criado, o programa em si já vai me alertar que esse método não quer, que esse método não tem corpo, tá? Basta ver aqui na minha lâmpada onde ele está a me alertar que essa função não tem código, e ele vai então sugerir que eu crie um método para essa minha função que foi criada, tá? Eu também então poderia logo declarar antes de poder lá chamar, tá? Então é assim que você pode criar a tua função, tá? Então vou chamar aqui, vou pedir para ele me criar um método, e nesse método eu não vou adicionar essas mesmas informações, tá? Essas mesmas informações, tá?
Então, uma vez que esse método foi criado, tá aqui, tá? Esse método foi criado. Então, agora sim, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar tudo que eu tenho no meu objeto. Então, tenho aqui a minha combo box. Se eu vir para aqui, não tem nada. Se eu, por default, deixar já aí com 1, eu quero que ele limpe a informação que está ali. Para isso, vou chamar então uma função que me permite apagar tudo que está escrito na minha combo box, tá? Na minha combo box. Então, para isso, basta vir aqui, vou chamar então aqui o CB, a minha combo box, ponto items, tá? Todos que estão em items, e vou então pedir com que tudo que esteja lá seja apagado. Para isso, basta usar a função clear, tá? E vai então apagar tudo que está nessa função, tá? Uma vez isso feito, vou criar agora então um for, uma estrutura de repetição. Vou chamar o for each, tá? Aqui no for each vou criar uma variável, uma string, tá? Uma string, e vou denominá-lo de portas, tá? E vou segurar então agora todas as informações que estão na minha porta serial. Então, serial port.get names, tá? Então, pego todas as informações que estão na minha porta serial. Como é uma função, tenho que fechar com ponto e vírgula. Uma vez então isso feito, tá? Uma vez isso feito, agora devo enviar essa porta. Agora ele já segurou todas as portas com que estão no meu computador ou serão geradas no meu computador, tanto físico tanto físico e tanto virtuais. Agora sim, posso então chamar novamente aqui agora o CB novamente, tá? Vou chamar novamente agora a minha combo box novamente e vou então em items, dentro de items, vou adicionar então, vou dar aqui add, vou adicionar agora as portas que foram criadas, ou as portas que ele recebeu, que é a nossa variável então que nós criamos há pouco tempo, que é a portas, tá? Então, agora sim. Agora também eu posso determinar o valor com que eu quero que a minha porta inicialize, seja inicializado de forma automática. Para isso eu vou chamar novamente a cb portacom.items, select index. Vou então chamar agora select index e vou inicializá-lo ela a 0. Com isso, já determino que o meu programa, ao ser lido, ele já começa com a primeira porta ou com a porta 1 que tiver disponível, tá? Então antes de rodar o meu código, vou primeiro criar portas com virtuais, tá? Para criar as portas com virtuais, vou usar esse programa que é o serial port, e vou então assim criar duas portas com virtuais. Para isso também não é uma coisa difícil, tá? Também não é uma coisa difícil. Basta a instalação ainda está terminando. Quando terminar então a instalação, vou dar continuidade, tá? Agora se eu rodar o meu código, tá? Vou agora rodar o meu código e vamos ver que eu já consigo então dar vida a minha aba de portas, tá? Das portas de conexão, tá? O programa demora um pouquinho para rodar, mas vai rodar. Então temos aqui, agora sim, vamos aguardar a aplicação. Ok, então, como eu fiz aquele select index, por default ele já pega a porta que tiver disponível, tá? Como meu computador só tem uma porta com disponível, então tem essa porta com. Agora sim, podemos então escolher aqui o nosso boundary rate. Então podemos ver que esses nossos botões ainda não têm vida. Isso vamos dar então continuidade à nossa aula desse botão e depois então aqui da porta aberta para nossa aula não ser muito longa, tá? Mas por enquanto vou fechar e vou criar então as portas com virtuais com esse nosso, para podermos então terminar o nosso código.